Imagine a seguinte situação, eu quero que você pare um minutinho só e ouve o que eu vou dizer. Você está me acompanhando da sua casa ou do seu apartamento, seja onde você estiver. Aí vamos dizer o seguinte, você está tranquilo na sua casa, aí de repente você começa a ouvir socorro, socorro, e aquele barulho começa a aumentar, aquele grito começa a ficar mais desesperador. A pessoa entra em pânico e começa a gritar, socorro, socorro, me ajuda. Você começa a ficar olhando, o que será, meu vizinho? O que está acontecendo? Aí você fica preocupado, de repente você sai ou na sua varanda ou na rua ou tenta ver se realmente é o seu vizinho e aí você percebe que a casa do seu vizinho está em chamas. Falou, não, então é o vizinho que estava pedindo por socorro. Mas o que é que aconteceu? Aí você vê aquelas labaredas, você não consegue entrar para ajudar, você aciona 193. Atenção, bombeiro, tem uma casa pegando fogo aqui na minha rua e a pessoa está gritando por socorro, mas ela parou de gritar. Gritava por socorro, de repente para. Ué, o que aconteceu? E o fogo ali, e você não conseguindo entrar. Tudo isso aconteceu hoje à tarde, depois do incêndio numa casa aqui em Ribeirão Preto. Assim que os bombeiros chegaram, entraram na residência, mas infelizmente encontraram o morador, o rapaz, caído e sem vida em um dos cômodos do imóvel. Deixa eu falar direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais informações para a gente. Ô Lud, é que no momento do incêndio, os vizinhos desse homem teriam ouvido mesmo gritos de socorro, né? Quer dizer, aquele grito desesperador, socorro, socorro, mas não tinham muito o que fazer. Isso mesmo, Pagliani. Inclusive, quando os bombeiros foram acionados, eles já passaram informações de que teria uma vítima dentro da residência. Por quê? A vizinha chegou a ouvir os gritos do morador e passou essa informação para o corpo de bombeiros. Então, ela percebeu ali os gritos, logo em seguida ela viu as chamas e muita fumaça e acabou acionando os bombeiros e também a polícia militar. De imediato, o corpo de bombeiros foi para o local. E aí os bombeiros entraram na residência já com a informação que tinha vítima, que seria o morador. Eles já começaram ali o trabalho de combate às chamas, a gente tem imagem do trabalho dos bombeiros ali de combate às chamas. E quando eles chegaram no quarto da residência, eles encontraram um morador, Alan Faquin, que tinha 36 anos, já sem vida. Segundo informações dos policiais militares e também da Polícia Civil, esses policiais estiveram no local, a vítima acabou sendo carbonizada e também inalou muita fumaça. Então, o que a polícia começou a trabalhar naquele momento? Sobre o que teria acontecido na casa. Esse morador, ele morava sozinho, é uma pessoa inclusive muito conhecida na cidade, era personal trainer e tinha 36 anos. A informação dos vizinhos, ele era muito conhecido pelos vizinhos porque os pais dele moravam na residência, é um morador antigo ali do bairro Jardim Paulista. A mãe faleceu há cerca de 7 anos, vítima de um AVC, e o pai se mudou dali. Inclusive tem um comércio na frente e o pai trabalhava ali, o Pagliani, segundo os vizinhos, com persiana. Mas ele fechou o comércio e depois foi embora de Ribeirão Preto. A informação que a gente recebeu hoje é que quando o incêndio aconteceu, quando ele recebeu a notícia da morte do filho, ele estava em São José do Rio Preto e assim que recebeu a notícia veio imediatamente para Ribeirão Preto. Então, os policiais começaram a trabalhar ali com a morte desse homem, combateram as chamas ali que atingiram principalmente o quarto da vítima e a Polícia Civil foi acionada. O delegado de plantão, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do doutor Heitor, delegado de plantão aqui da Central de Polícia Judiciária hoje, e ele foi acionado, a Polícia Civil foi acionada para o local. Quando o delegado chegou, ele encontrou o cenário da seguinte forma, o Pagliani, o corpo em cima da cama, o quarto completamente queimado e a vítima carbonizada. Eu, inclusive, questionei o delegado porque chegou a informação de que a vítima teria morrido em decorrência de inalar fumaça. Mas eu perguntei para o delegado e ele disse que a vítima foi, sim, carbonizada. Quando ele chegou no local e constatou isso, com algumas informações desencontradas ainda, ele acionou a equipe de homicídios, da Delegacia de Homicídios, aqui de Ribeirão Preto, que é o doutor Rodolfo, que foi até o local. Porque como tinha uma vítima, tinha uma pessoa morta, seria o morador, e até aquele momento não sabia o que tinha acontecido, a equipe da Delegacia de Homicídios foi para o local também. Então os policiais fizeram ali
uma investigação inicial, conversaram com os vizinhos e os vizinhos passaram a seguinte informação, Pagliani, que o Alan Fachin, de 36 anos, ele estava morando sozinho e estava enfrentando alguns problemas pessoais, problemas psicológicos, que ultimamente, inclusive, em um determinado dia, há cerca de 15 dias, ele teve um problema, inclusive caiu ali na porta da residência, machucou bastante, ele teria caído do telhado, caiu na porta do comércio ali, se machucou bastante, precisou ser socorrido, mas ele estava enfrentando esses problemas psicológicos. A partir dali, os policiais foram reunindo informações, porque não sabem dizer ainda exatamente o que aconteceu. Aí eles ouviram, e eu acompanhei ali o depoimento da vizinha, de forma informal, né, ela passando informações para o delegado, ela disse o seguinte, que quando ela percebeu os gritos, ela sabia que eram os gritos do Alan, que ela sabia que era o Alan que estava gritando. Logo em seguida ela já viu a fumaça e também viu as chamas se espalhando. Ela começou a gritar, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, e nesse momento os gritos pararam. Ou seja, naquele momento o Alan acabou morrendo ali dentro do quarto, essa informação que ela passou, e aí a polícia começa a juntar as informações e é isso que vem a conclusão. Só que tinham algumas informações, aí a perícia também foi para o local durante a tarde. Os peritos analisaram todo o cenário ali do local, porque esse trabalho da perícia vai ser de fundamental importância para saber de fato o que aconteceu. Algumas frases foram escritas no quarto da residência e os policiais também conversaram com os vizinhos, disse que ele às vezes escrevia algumas informações desconexas nas paredes do quarto. Então tudo isso agora, o Pagliani, vai ser investigado pela polícia. O boletim de ocorrência foi registrado aqui na Central de Polícia Judiciária pelo doutor Heitor, o delegado que está de plantão ainda, como morte suspeita, porque ele ainda vai depender do laudo do IML, saber de fato a causa da morte, o que causou a morte, se ele acendeu alguma coisa dentro do quarto e o quarto acabou se incendiando ali, ele não conseguiu sair do quarto. Então tudo isso vai ser investigado, vai depender de um laudo necroscópico e também do laudo da perícia, a perícia feita no quarto, para entender ali a dinâmica, o que teria acontecido e até, Pagliani, como o fogo teria começado. Isso é importante para a investigação. Então, por enquanto, o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, até que o delegado, isso agora vai para um distrito responsável pela área, pela delegacia responsável pela região, e aí o delegado aguarda o laudo da perícia e o laudo também necroscópico para saber a causa da morte desse homem. Se foi realmente ele ter inalado fumaça, se foi porque ele foi atingido pelas chamas, o que causou, se ele morreu antes ali de até ser atingido pelo fogo. Então tudo isso vai depender dos laudos da perícia. A gente conversou agora há pouco com o delegado doutor Heitor, que está aqui de plantão e que falou sobre esse caso. Vamos acompanhar. Doutora, a Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já tinha ido até o local, como é que foi? Sim, a Polícia Civil foi acionada por ocorrência de encontro de cadáver e que inicialmente foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Chegando no local, nós presenciamos a ocorrência, a localização do corpo e a casa incendiada. E, a princípio, foi registrado como morte suspeita e estamos aguardando o resultado da perícia do Instituto de Criminalística e do IML. A vítima morreu enquanto estava em cima da cama, doutor? A gente vai aguardar o resultado da perícia, mas possivelmente sim, estava no quarto dela. Vizinhos chegaram a escutar uma movimentação, pedido de socorro? Não, a princípio, uma vizinha ouviu só gritos, mas ela não soube confirmar quem era o grito de quem, mas a princípio era da vítima. Coisa estranha, né? De repente você está aí, começa a escutar socorro, socorro, a fumaça sobe, você percebe o incêndio e a pessoa para de falar. Por que ela para de gritar? Talvez porque ela tenha inalado muita fumaça. E aí você sabe disso, né? Os bombeiros sempre orientam. Quando você está num local em que há muita fumaça, muito gás carbônico, se você inala, vai chegar um momento em que o seu cérebro apaga, que você não tem oxigenação suficiente. E pode ter sido isso que aconteceu. E aí, se o incêndio toma uma proporção maior, você está desmaiado. Aí vem o fogo, o que acontece? Olha que tragédia, gente. Tá estranha essa história, hein? Vamos ver o que a Polícia Civil avança na investigação aí. Obrigado, Lud. Obrigado, doutor Heitor, também, o delegado de polícia que deu entrevista aqui para a nossa equipe.